Bom, gente, assim, é um desafio agora falar depois da Lígia, né? Que tem um blog até que eu sou muito frequento, quer dizer, sempre estou lendo o que ela escreve. Assim, antes de tudo, eu queria agradecer a Maria Aparecida pelo convite. O Felipe que vai estar falando aqui é o Felipe blogueiro. Quer dizer, tem outros Filipes, né? Quer dizer, tem o Felipe acadêmico, tem o Felipe psicólogo. Então, digamos que eu seria mais o Felipe psicólogo blogueiro, né? O Felipe acadêmico, nesse momento, está escrevendo a dissertação que tem tudo a ver com o tema daqui, né? Eu estudo a emergência da neuroeducação no Brasil, né? Quer dizer, é um estudo etnográfico, né, sobre a divulgação científica de neurociências para professores, né? Quer dizer, e tem se multiplicado eventos pelo Brasil. Então, nesse momento, eu estou imerso nisso. Portanto, eu não sou um estudioso de blogs e de cultura digital, né? Eu sou um blogueiro, quer dizer, eu faço, né? Quer dizer, foi até um desafio refletir sobre o que eu faço, né? Eu até brinco com minha mãe, ela dança, né? E aí um dia eu falei com ela: mãe, vou te dar um livro de história da dança. Ela falou: não, eu só quero dançar, né? No sentido, ela não quer teorizar sobre, assim, eu estou um pouco nesse sentido, quer dizer, eu escrevo coisas para o blog, mas eu não sou um teórico da blogosfera ou da minha produção acadêmica, em outro sentido. Mas o que eu fui chamado é em função do meu blog, né? Então, eu vou contar um pouco a história. Eu vou para um outro caminho, assim, bastante não acadêmico, né? Que eu vou utilizar basicamente só imagens, normalmente imagens de humor, né? Eu vou num caminho menos emotivo, assim, eu vou num caminho mais mais escrachado, né? No sentido, se eu puder falar assim. Primeira coisa, né, eu queria, assim, blog. Eu imagino que todo mundo saiba o que já deve ter acessado o blog, mas para quem não, eu vou uma definição bastante informal, né? No sentido, é um site que você compartilha posts, né, que são possíveis de haver comentários anônimos ou não, ou com nome. Os blogs começaram na década de 90 como diários virtuais, né, e depois acabou se criando outras funções e acabou se multiplicando imensamente. Uma pesquisa que eu fiz um pouco antes de vir para cá falava em mais de 200 milhões de blogs, né? E é curioso o meuzinho, assim, ser chamado para vir aqui, né? Então, é impressionante como que um sorteio dentre 200 milhões é quase como ganhar na Mega Sena. Mas pensando que muitos estão desativados, né? Quer dizer, eu vejo até os blogs de psicologia. Muitos começaram e acabaram e não se mantiveram. Porque é duro, né? Assim, no sentido, muitas madrugadas acordado, escrevendo, ouvindo uma série de impropérios, né? Sendo ameaçado, fui ameaçado de morte já, sabe? Então, realmente, a gente dá a cara a tapa. Não sendo anônimos, né? A gente poderia, quer dizer, no sentido, o Anonymous tem... Não, olha, eu acho que o Anonymous tem sua função, né? Mas estou falando no sentido anônimo. Eu acho que as atividades dos Anonymous às vezes exigem isso, né? Mas no sentido dar a cara a tapa, aparecendo e tendo brigas, às vezes, virtuais, mostrando a cara, isso tem um preço, né? Mas, assim, primeira coisa eu queria apontar que a gente hoje está imerso numa cultura digital, né? E cada vez mais a gente passa mais tempo, né, na internet, e acaba sendo, né, quer dizer, a juventude especialmente, né, mas não só, né, a juventude, a gente procura no Google tudo que a gente quer saber, né? Eu coloquei até o sentido para a vida, né? Quem sabe? Mas a gente está sempre procurando. E isso tem um impacto grande na área da saúde
esse acesso infinito à informação, né? Eu coloco esse quadrinho que o paciente fala: eu já recebi meu diagnóstico pelo medicoemcasa.com, mas eu pensei em vê-lo para uma segunda opinião, né? Procurando um médico. Isso aponta para um termo que o Joseph Dummett, que é um antropólogo americano, ele chama de os pacientes experts. São os pacientes que entendem tudo sobre saúde, pesquisam tudo sobre saúde, vivem no site do Drauzio Varela, vivem pesquisando tudo, sabem todas as suas taxas de colesterol, todas as suas taxas, sabe todas as suas taxas, né, de saúde. E isso tem um impacto para o profissional de saúde, que já não é mais aquele que vai dar a palavra final, né? Quer dizer, já há um conhecimento anterior enorme, né? O que tem um efeito muito grande na autoridade médica, na autoridade dos profissionais de saúde, né? Eu aponto para esse quadrinho que fala: Thomas, se você não acredita em mim, escute você mesmo, sabe? No sentido de que quanto mais você acesso à informação, mais a possibilidade de você desconfiar e criticar aquilo que o profissional de saúde acha que é melhor para você, né? Mas isso também tem um efeito aparece o carinha procurando na internet. Estou me sentindo meio mal, vou jogar nos sintomas no Google para ver qual é. Aí ele pesquisa e descobre que tem câncer no cérebro, né? No sentido de que isso amplia enormemente a possibilidade de autodiagnósticos e da pessoa começar a se identificar com aquela categoria psiquiátrica, especialmente, e já chegar no médico já diagnosticado por si mesmo e só pedindo o remédio, porque isso ele não consegue sozinho, ou até consegue, né? Pior que também não é difícil, né? Tem vários sites que você compra qualquer coisa. Quer dizer, a internet tem de tudo isso. Você encontra qualquer coisa que você quiser, você compra. Mas uma coisa boa da internet, eu aponto com essa imagem a ideia de que já não há mais uma voz ditando aquilo que a gente deve ouvir. E isso eu acho incrível das redes sociais, né? Até a imagem de baixo tem várias pessoas com megafone gritando para todos os lados. A internet acaba sendo um pouco caótica nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, acaba com qualquer possibilidade de monopólio, de uma visão única das coisas. No Rio, eu fui em todas as manifestações que teve, e eu chegava em casa, sério, não adianta ligar a TV, você não vai saber o que aconteceu. Se você entrar na internet, você vai ver tantas narrativas, tantos pontos de vista. E eu fiquei até alucinado essas semanas, querendo saber todos os ângulos, mas não dá, né? Assim, então, quer dizer, a internet propicia, né, essas diversas narrativas sobre tudo, né? E isso eu acho impagável. Tem o lado bom disso, mas também tem seu lado ruim. Mas, bem, eu vou falar do meu blog, né? Meu blog é o Psicologia dos Psicólogos. Ele foi criado no dia 17 de julho de 2008. Então, faz aqui uns 10 dias, 5 anos. E 5 anos para um blog, isso é uma vida, né? Assim, é muito tempo. É claro que, assim, tem blogueiro que eu falo que até com vocação, aquela coisa de publicar todo dia. Isso eu acho impossível, assim. Eu vejo o blog da Lola, né, Escreva, Lola, Escreva, né? Quer dizer, todo dia tem alguma coisa nova lá. O meu já passei 1 ano sem escrever nada, porque eu não consigo falar sobre tudo, né? Tem gente que consegue, né? Que consegue falar sobre temas mais diversos. Eu não. E isso é interessante para ver que se você começar desde o início lá no meu blog, você vai ver que eu já falei de coisas que hoje realmente eu nego também. Quer dizer, eu já indiquei livros da Ana Beatriz Barbosa, sabe? Eu já indiquei livros das coisas mais patologizantes possíveis. Eu já fui, assim, de terapia, já fiz terapia cognitivo-comportamental. Eu saí da faculdade sendo terapeuta cognitivo-comportamental. E lendo, quer dizer, eu indicava livros disso, né?
E hoje eu vejo o que eu já escrevi no passado, algumas coisas eu cortei, porque eu apaguei. Mas outras eu tentei manter por uma questão assim de, é uma história, né? Assim, tá lá. Mas então foi criado. Nesse momento, o título vem de um livro, né, que chama Psicologia dos Psicólogos, que é de um filósofo que critica a psicologia. E sempre foi essa um pouco a minha perspectiva, de apresentar algumas visões críticas sobre a psicologia para psicólogos. Quer dizer, depois, o título acabou se tornando muito ambicioso demais. Psicologia dos psicólogos, nossa, vai falar de tudo. Né? Não é assim, nunca foi assim. Tem sites que falam de tudo, mas não é um blog pessoal. Né? É um blog com várias pessoas, né? E que copia-se até de textos de outros blogs, quer dizer, textos pessoais, assim, escritos por mim. Não tem como falar de tudo. Nunca foi também um diário pessoal, eu nunca falei de mim. Tirando pouquíssimas ocasiões, eu sempre quis retratar a psicologia. Né? Alguns temas que sempre primeiro, assim, foi sempre uma tentativa de ser um blog de humor. Né? Inicialmente era essa a ideia, era reunir quadrinhos e cartoons sobre psicologia, ligados à psicologia. Então, tem gente que coleciona selo, tem gente que coleciona, sei lá, carro. Eu coleciono cartoons. Né? Eu adoro cartoons, até já risquei, desenhar. Né? Vou até mostrar uns, assim, depois que diante de não encontrar para falar de certas questões, eu acabava desenhando, eu mesmo, assim, no Paint. No Paint. Para expressar alguma ideia que eu estava querendo. Eu não achava uma imagem para um texto que ilustrasse bem o que eu estava querendo dizer. Porque eu sempre tento ligar o texto com a imagem. Porque isso acaba favorecendo um contato maior do que um texto puro, assim, seco, né, que a pessoa acaba não tendo uma atração para ler. Né? E isso também aponta para que não é um blog acadêmico. Eu não gosto de blogs acadêmicos, porque eu penso que são linguagens muito diferentes. Né? É comum eu ser acusado de usar, sei lá, citar Simpsons, ou citar South Park, assim, como fonte dos meus textos. E as pessoas ficam chocadas, mas você vai citar Foucault? Sabe, não vai citar. Também, o que eu estou querendo dizer está por trás, tem o Foucault, mas eu não vou ficar citando o tempo todo autores, sendo que eu posso dialogar muito mais com cultura popular, citando um filme que está passando, citando uma polêmica que está acontecendo, porque eu vejo meu blog como um blog eu sou um caçador de polêmicas, assim, onde tem controvérsias, onde tem gente brigando, eu estou. Né? Eu acredito no humor, segundo esse livro do Peter Berger, ele fala, os fanáticos raramente têm senso de humor. Na verdade, vem o humor como uma ameaça às suas supostas certezas. O humor geralmente desmascara as certezas e, ao mesmo tempo, protege os opositores dos fanáticos. É por isso que as piadas se multiplicam em condições de opressão política. Então, eu acredito muito no humor, né, nos quadrinhos, em vídeos, né, que fazem a gente pensar como às vezes a gente não pensaria só com um texto. Né? No início... Quanto tempo? Então tá. No início, alguns temas que eu tratei, vou passar rapidamente, né, que são questões profissionais, como o piso salarial dos psicólogos, a jornada de 30 horas. Né, esse texto que eu escrevi logo no início, e agora, José, os caminhos pós-formatura em questão, né, que eu tentei pensar o que eu estava vivendo naquele momento, em 2008, que eu estava recém-formado e passei num concurso, estava esperando ser chamado. Aí depois fui chamado, mas teve aquele momento de indefinição. Eu tentei escrever um texto para pensar alguns caminhos possíveis para o jovem que formou em psicologia
né? A representação social do psicólogo também sempre foi um tema, né? Sempre pensei em como que o psicólogo é retratado nos quadrinhos, na mídia, no cinema, né? Isso sempre me interessou, essa figura, né? Normalmente um homem sentado de pernas cruzadas, num divã, com um diploma no fundo, sempre tem esse diploma colado na parede, né? O paciente falando, o psicólogo simplesmente ouvindo, né? Isso sempre eu fiquei pensando muito nessa representação. Tanto que eu escrevi esse post que chama Psicólogos em Cartoon, que eu analiso exatamente como o psicólogo aparece em diversos cartoons e quadrinhos, né? Também é como a psicologia aparece na mídia, como quando, a questão do caso Bruno, vários psicólogos aparecem para falar, ele é psicopata, já analisar, né? Quer dizer, tudo que ele fazia antes, à luz do fato de você achar que ele é um psicopata hoje. Então, tudo que você olha para trás vira elementos de psicopatia, né? Então, eu sempre fui muito crítico com relação a isso. Outros temas, né, que é a questão da relação das psicologias com as terapias alternativas, que eu acho que é uma questão muito pouco discutida dentro da psicologia, né? A questão da psicologia com a autoajuda, né? Sempre muito ironicamente, assim, com relação à autoajuda, né? E aí eu fiz logo no início uma resenha do livro O Segredo, e olha só que interessante, eu critiquei, logicamente, a lógica do segredo, mas olha só que simpático o comentário que eu recebi. Uma grande besteira é um indivíduo egocêntrico e achista, como o infeliz que publica este post, trata-se de um frustrado bacharel de psicologia tentando impor uma opinião desqualificada que fechou as portas do mercado de trabalho a ele, obrigando o mesmo a criticar inutilmente um livro de primeira qualidade, que esmaga seus pensamentos e textos esdrúxulos e medíocres. Não me comportarei com os bajuladores acima, que alguns elogiaram, né? Que são os parasitas sociais, assim como blogueiros. Seus comportamentos críticos denotam a intelectualidade deles. Por fim, ó medíocre criatura que escreve essas inúteis postagens. Use essa sua psicologia de quinta para ajudar a se livrar desse complexo de eu, somente eu. Dá para ver o carinho, né, dos fãs, né? Como é que as pessoas assim, gostam do que eu escrevo. Porque as pessoas que gostam e acham legal e saem. Quem não gosta, comenta. Isso é uma coisa muito curiosa. Outra questão é a relação de psicologia e religião, né? Que eu escrevi esse post que chama sobre psicologia, religião e outras misturas, sobre essa dificuldade sobre uma questão que a gente precisa discutir mais, né? Porque o caso da psicóloga cristã aí, que a gente que está em evidência, expõe um problema dentro da psicologia. Como lidar com profissionais que misturam muito fortemente psicologia e religião, mas também como separar, né? Como separar a minha religião do que eu faço, né? Essa é uma questão que eu acho que está muito mal resolvida dentro da psicologia. Aí, a partir desse post, um sujeito comentou, fez um comentário grande, e eu criei um guest post, né? Que é um post de um convidado que tinha uma opinião diferente da minha, né, que achava que a psicologia tem que separar, era bem claro, bem separado ciência de religião, e essa questão de psicologia ser ou não ciência é uma questão também que permeia todo o blog, que é uma resposta muito, assim, não tem uma resposta ainda, mas a gente precisa discutir, porque a gente fica o tempo todo sendo colocado em jogo, né, quer dizer, o que a gente faz, será que é ciência? Não é? Né? E aí eu comecei, em 2008 ainda, a criticar e escrever vários textos sobre a psicóloga missionária, que eu não vou falar o nome dela, mas que ela tinha um blog que chamava psicólogamissionaria.blogspot. E ela não só pregava, mas como ela tratava homossexuais. Ela fazia, sei lá, se tratava, né? Mas assim, ela tentava. E aí eu escrevi vários textos, e ela própria leu e comentou, então deu um rebu isso. É interessante, nesse post sobre, eu criticando ela, essa questão da cura gay, que em 2008 era uma questão problemática, e agora voltou, né?
Aí um sujeito comenta: eu sinto desejo homossexual, mas não quero sentir isso. Sabendo que vocês psicólogos acham que serei assim para sempre, a quem posso pedir ajuda? Se depender de vocês, eu me mato. Graças a Deus por essa psicóloga, né? Vocês são inúteis para mim, estão sendo manipulados pelos gays, estão comprometidos com medo de serem xingados de homofóbicos, ridículo para pessoas que se acham tão esclarecidas. Esse é o meu comentário que sei que será excluído. Não foi, né? Porque eu não excluo comentários assim, a menos que seja ameaça de morte para mim, aí esse eu excluo. Aí eu já escrevi outros textos, esse é Psicologia Cristã e os Reformadores Cruzados, para falar um pouco dessa cruzada, né, não de angariar direitos, mas de tirar direitos dos outros, né? Quer dizer, esse texto foi um pouco sobre isso, analisando o caso a partir do sociólogo Howard Becker, né, que criou esse termo, Reformadores Cruzados. Então, tentando articular sempre o discurso acadêmico analisando o contexto, né, alguma coisa específica. E aí teve uma situação que foi, eu resolvi, isso no ano passado, no Twitter, né, falar diretamente com a psicóloga cristã, essa nova, não é aquela que foi processada no passado. E aí eu fui perguntar algumas coisas para ela, né, falar assim: por que você acha que o Conselho Federal de Psicologia serve para quê? Né, então, se não é para fazer nada com relação ao que você faz ou que outras pessoas fazem, então para que serve? Né? Se não é para orientar, fiscalizar a profissão, né? Então, porque todo esse discurso da cura gay é o discurso dos psicólogos. A resolução 1 de 99, ela tira a liberdade. Mas nós, psicólogos, não somos livres, nenhum profissional é livre na medida que se vincula a um conselho profissional. Né? Então, tem regras que a gente tem que seguir, a gente não pode fazer tudo o que a gente quiser. Né? Então, eu fui questionar ela, e aí ela respondeu. Né? Primeiro eu falei: você defende um CFP laissez-faire, né? No sentido assim, que não faça nada, que permita que os psicólogos façam e falem o que bem entenderem. Para que o CFP, então? Aí ela respondeu: para perseguir cristãos. Essa foi uma resposta pérola para mim. Isso virou um post, né? Aí, logo depois, um sujeito, que eu chamo de cão de guarda dela, ele veio, eu fiz 3 perguntas para ela, aí ele veio falar: cara, na boa, vai tratar sua obsessão. Ela falou: vai tratar sua obsessão por mim, larga do meu pé, se fosse crente, Deus já tinha te curado. E aí, esse cão de guarda entrou logo depois: Felipe, ela é casada e fiel ao marido. O que tem? O que tem uma coisa a ver com a outra, sabe? Eu estava perguntando coisas do CFP. Por que tanta obsessão? Vai procurar o que fazer, está um dia lindo, tudo. No dia seguinte, ameaça de morte. Por causa desse cara, recebi uma ameaça, falando: eu sei onde você mora, não sei o quê. Eu nem liguei, não sabe nada. Eu espero que não, né? Eu estou vivo. Isso que eu vou pular. Outras questões relacionadas à psicologia e religião, que eu sempre venho tratando, a questão das comunidades terapêuticas, né, que tem uma ligação grande com isso, e especialmente a questão da homossexualidade, das sexualidades, que eu tentei tratar em 2 textos, né, longos, assim, que não seguem muito a lógica do texto curto do blog, mas que chama a homossexualidade como curar o que não é doença, né, que eu tentei analisar a partir de Canguilhem, especialmente, porque não há nenhum motivo racional para se falar que é uma doença. Não existe nenhum argumento plausível. Se fala de falar, assim, usam argumentos, muitas vezes, que, no fundo, está um ponto de vista de que é uma abominação, um ponto de vista religioso sobre a questão, mas falar que é doença realmente não tem nenhum. E aí eu analiso nesses 2 textos isso. E aí eu recebo um e-mail de um pai, que eu recebo muitos e-mails de pessoas querendo ajuda, não tem dinheiro para pagar um psicólogo, acha que eu vou atender, assim, por e-mail, né? Eu não respondo, porque eu acho que... Eu não respondo, assim, por uma questão, eu acho que eu vou ter um impacto, o que eu falar, que eu respondo no máximo: procure um psicólogo da sua cidade, né, mas não respondo. Mas aí o cara, ele leu esse meu texto e falou, e ele contou a história dele, que a filha dele, de 19 anos, assumiu-se lésbica, e tanto ele como a esposa não estão sabendo lidar com esse fato. Segundo ele, ambos
não aceitam sua orientação sexual. E aí o sujeito finaliza um e-mail dizendo o seguinte: Felipe, estou pedindo ajuda com seus conhecimentos adquiridos dentro da psicologia para saber como lidar com uma situação dessas e como posso ajudá-la a tentar mudar a cabeça dela em relação à opção sexual. Quer dizer, o sujeito não leu o meu texto. Quer dizer, eu escrevi dois textos imensos falando que isso não faz sentido. Aí o sujeito vem e me pergunta como é que faz, sabe? Então, isso, primeiro que a gente está sujeito a múltiplas interpretações do que a gente faz, né? Quer dizer, também a pessoa às vezes lê o título ou lê fragmentos e acha que leu, né? Então, isso é interessante. Nossa Senhora, então vou pular algumas coisas. Aí eu entro na parte de psicologia e psiquiatria, né, que realmente é um tema que vem me mobilizando nos últimos tempos. Eu escrevi esse texto que circulou bastante pela internet, que é o Sobre o TDAH e Outras Invenções, que eu argumento, né, criticando uma carta escrita pela ABP, que é uma Carta de Esclarecimento à Sociedade sobre o TDAH, seu diagnóstico e tratamento, que, na minha lógica, existe enquanto algo que foi inventado. E isso, como esse óculos, ele foi inventado e ele existe. No sentido de que eu acho que a gente não pode lutar com uma coisa que a gente acha que não existe. A gente tem que lutar propondo outras visões a respeito dos diagnósticos dados. A gente pode propor outra forma de olhar. Mas se a gente quiser olhar para uma criança e falar que ela tem TDAH, a gente pode olhar, né? Depende do do nosso olhar, a gente acha qualquer coisa, né? Então, esse foi um texto que circulou bastante e foi aí que o fórum começou a publicar, compartilhar um pouco os meus textos, e aí vira uma coisa retroativa, que eu começo a escrever também pensando, né, que vai ter repercussão dentro do fórum. Quer dizer, eu acabei me identificando, quer dizer, acabou com uma coisa, compartilhando e aí eu acabei aderindo um pouco à ideia, né? É curioso a questão que eu já falei do South Park, que eu citei uma vez, e aí o sujeito vem, mas esse argumento, né? É argumento, sim, né? Eu acho que a cultura popular traz muito essas questões que a gente discute aqui, não é só textos acadêmicos, né? Esses são alguns quadrinhos que eu fiz, né? Estava tendo uma aula com o Rossano Lima, né, que escreveu o livro Somos Todos Desatentos, né? E aí, a partir da aula dele, eu comecei a pensar algumas lógicas que estão por trás do TDAH, né? Da diagnóstico como essa, né? Doutor, por que meu filho é hiperativo, desatento hiperativo? Porque ele é portador de TDAH. Mas por que ele é portador de TDAH, doutor? Porque ele é desatento e hiperativo. Quer dizer, é uma lógica circular, né, que muitas vezes tem. Da mesma forma os mandamentos modernos: distraia-se, concentre-se, de qualquer forma ritaline-se, né? Quer dizer, eu tentei criar, a partir da leitura do texto, algumas imagens. Também fiz esse texto, que também foi um dos mais compartilhados até hoje, sobre a preguiça, né? Pecado capital, o ato de rebeldia, em que eu defendo, quer dizer, até do ponto de vista da hiperatividade, tudo isso, e que num mundo que anda com tanta pressa, nada mais revolucionário do que ir devagar, né? Nada mais rebelde do que ser um pouco preguiçoso, né? Então, é um texto que eu fui convidado para escrever para o site Encena, né? E acabei caindo com esse pecado, assim. Eu adorei ter sido escolhido para ele, né? Não sei porquê, eu sou preguiçoso mesmo. Aí surgiu a questão do DSM, eu já escrevi bastante sobre ele, até propus sugestões para o DSM, eu fiz uma série. Transtorno de excesso de atenção e hipoatividade, né? Que o garoto quer continuar estudando até de noite, né? Também escrevi sobre a relação da antipsiquiatria com a cientologia, porque isso é uma coisa muito importante da gente pensar, que nem sempre o inimigo de nosso inimigo é nosso amigo, no sentido de que esse é o Thomas Sars do lado do Tom Cruise, né? No sentido de que eles compartilham essa crítica à psiquiatria, só que eles compartilham de um ponto de vista extremo, né? E a gente não pode cair nessa lógica e sair compartilhando todos os videozinhos que a gente acha legal aí do marketing da loucura, né? Ou psiquiatria, indústria da morte, sem saber quem faz. E quem faz é uma associação ligada à cientologia, né? Que
é tão extrema que saiu até a notícia de que o filho do John Travolta morreu exatamente por não poder tomar uma medicação que poderia salvar a vida dele, né? Então, às vezes, a gente tem que pensar nos extremos da coisa. Isso aqui também foi um texto que circulou demais, né, que eu vejo em indústria farmacêutica, jornalismo ou propaganda. Esse é o livro, o post que mais teve acesso e circulou, assim, teve na casa, sei lá, de 50 mil compartilhamentos no Facebook. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. Por quê? Porque eu escrevi no calor do momento, no dia seguinte, no dia que foi lançada a capa, eu escrevi uma análise. Então, essa coisa do blog tem essa coisa do calor do momento, que a gente não pode perder. Porque agora, por exemplo, eu não vou escrever sobre a cura gay, porque não tem mais o calor do momento, né? E isso é importante captar, porque isso dá uma reverberação para o que você faz muito grande quando você capta aquilo no momento, né? Eu criei esse top 5, filmes críticos à indústria farmacêutica também. Mas uma coisa curiosa é que, na verdade, o post mais acessado do meu blog é um que eu escrevi na época que eu acreditava no oposto do que eu acredito hoje, que é um top 5 filmes sobre os transtornos mentais, né? Filmes baseados em diagnósticos. Aí eu traduzi um post de uma mulher em inglês, e esse é o post mais buscado, né? Já estou finalizando. Finalmente, o tema que mais tem me mobilizado, até porque é o meu tema de estudo, são as neurociências, né? Que eu escrevi esses textos, eu sou o meu cérebro, e aí mais à frente eu respondo, não, você não é o seu cérebro, e não dá para discutir muito profundamente isso, mas eu só queria terminar com um caso, né? Que eu publiquei ontem no blog, mas que aconteceu há um ano por aí. Que um neurocientista, que é um dos maiores neurocientistas do Brasil, escreveu deu uma entrevista que ele falou isso. A humanidade é dominada por 3 esquizofrênicos, Jesus, Moisés e Abraão, que ouviam vozes, olhavam para o céu e achavam que alguém estava falando com eles. Muito provavelmente os 3 precisavam de Aldol. Eu achei essa frase tão absurda. Primeiro que é um ateísmo, na minha opinião, idiota, assim, no sentido de tentar reduzir toda a religiosidade a um problema cerebral, né? E aí eu critiquei no Twitter até isso, essa fala dele, e várias pessoas entraram também criticando, algumas apoiando, então teve uma discussão no Twitter. E eis que no dia seguinte, o próprio neurocientista, ele me manda um tweet, né? Eu às vezes posto no Twitter e eu acho que eu estou postando só para as pessoas que eu estou conversando, né? Mas é público, está todo mundo vendo, né? E aí ele respondeu o seguinte: Felipe, falar é super fácil. Eu tenho 30 anos de carreira e muito dado para justificar tudo que eu falo. E você, meu filho, onde estão os seus dados? Estou falando de um cientista que está cotado para Nobel, né? Eu não preciso falar quem é, mas vocês sabem. E aí o cara se enfezou e ficou extremamente irritado, né, com o que eu escrevi. E eu respondi, eu não tenho dados, porque é uma questão filosófica, né? Não é uma questão... E eu falei, cadê seus dados de que Jesus era esquizofrênico? Essa ele não soube responder, né? Porque vem acusando. E aí, só para finalizar mesmo, o tema, na verdade, permeia todo o meu blog, é a questão do normal e patológico. Todas as questões, hoje em dia, que eu penso, tem a ver com essa questão, né? De que o problema começa quando você passa a confundir comum com certo e diferente com errado, né? Essa é a visão que permeia tudo que eu tenho feito. Eu só queria finalizar que a lógica do meu blog está dentro dessa frase, de que da Siri Hustvedt, que ela escreveu um livro maravilhoso chamado Mulher Trêmula, uma história dos meus nervos, né, que ela fala, jamais fui capaz de aceitar que qualquer sistema, por mais sedutor que pareça, possa abranger as ambiguidades inerentes a ser uma pessoa no mundo, né? Então eu tento criticar no meu blog todos esses sistemas que tentam explicar tudo sobre todo mundo, desde os sistemas psicológicos até os mais modernos da neurociência. Então é isso, e entrem no meu blog, né? E no Facebook também. Obrigado.